Bem-vindos a mais um episódio do PodClean Saúde e Gestão. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre fluxo digital. Eu sou o Renan Ribeiro, estou com o doutor Hugo França e hoje nós estamos aqui com dois convidados ilustres, né? Dois amigos e dois profissionais de referência, principalmente quando se fala em fluxo digital. Dr. Fabrício Menezes, lá de Redenção, no Pará, e Dr. Ricardo Suzin, de Mafra, Santa Catarina, dois amigos aí que a gente convive bastante e se encontra nos eventos, nos congressos. Né? Dr. Fabrício está no fluxo digital aí há mais de 10 anos, né, Fabrício? Dr. Ricardo Suzin é um dos profissionais que mais trabalha a parte de prótese no Brasil, que eu conheço, que mais faz lente de porcelana no fluxo digital, presidente da ABOD, Associação Brasileira de Odontologia Digital. Se apresente aí, doutor Fabrício. Fala com a turma aí. Meu nome é Fabrício, eu trabalho aí com a odontologia digital desde 2014, né, quando a gente comprou aí o primeiro scanner, né, scanner fresadora, e sempre aprendendo, né, desde lá é um aprendizado constante, né, um desafio eterno para se manter atualizado, para se manter ali conectado, né, com o que realmente o pessoal está fazendo de novidade, né, os melhores congressos, né, a gente participa também da BOD. Então, essa é a vida aí de quem, né, quem deseja, né, entrar nesse mundo aí da odontologia digital. Doutor Ricardo Suzin, se apresente aí, por favor. Estar com vocês aqui, gente. Sou Ricardo, trabalho com odontologia digital há 9 anos também. Acho que comecei mais ou menos junto com o Hugo. Estou aqui no norte de Santa Catarina. E odontologia digital para mim foi uma mudança de 90 graus na minha vida, profissional e pessoal também, né? Porque melhorou muito minha qualidade de vida, melhorou demais os resultados que eu tinha, a previsibilidade do meu trabalho, da entrega, reduziram extremamente as intercorrências, né? E a partir dali a gente começou a trabalhar com mais tranquilidade, mais assertividade, e começamos a desenvolver um processo dentro desse fluxo onde a gente conseguiu realmente otimizar muito a clínica enquanto empresa. Então, eu vejo o fluxo digital hoje, para mim, não só como uma ferramenta de odontologia, mas como uma ferramenta de processos de gestão que são transformadores dentro do fluxo odontológico. Então, muito bom poder conversar sobre isso até no PodClean, né? Saúde e gestão, porque eu não consigo separar mais odontologia e gestão e com fluxo digital, né? Não vejo outro caminho para o dentista hoje. Para começar aqui, eu brinco sempre que no nosso podcast a nossa ideia é trazer conteúdo para ajudar tanto os dentistas que já estão no fluxo digital a melhorar, quanto quem não entrou ainda a começar. E aí vocês três, tanto o Hugo quanto o Fabrício, o Ricardo, já estão nisso há muito tempo. Se a gente pudesse voltar no tempo, o que vocês fariam diferente? O que vocês fariam primeiro, antes de entrar no fluxo digital? A gente conversa muito, né? Nós três andamos muito nos congressos, aí a gente se encontra com muita frequência, né? Fala com muita frequência, temos até um grupo em comum que a gente discute, fala no dia a dia, né? E eu falo que hoje quem vai entrar no fluxo digital, os desafios são outros, né? Na nossa época, o desafio era fazer aquele único equipamento que existia funcionar, né? Que ele travava, ele era difícil de escanear, mas para nós aquilo já era algo fantástico, né? Hoje o que eu vejo é que quem vai entrar no fluxo digital, o desafio é saber por onde entrar, por qual caminho entrar. Porque hoje ele tem uma grande variedade de scanners, tem uma grande variedade de fresadoras, várias marcas de alinhadores, né? Então hoje talvez seja dele não errar, né? Por onde ele começa, para não ficar de repente com um equipamento que às vezes ele investe um valor maior e de repente não é adequado para a realidade dele, né? Então mudaram os desafios, mas
eu acho que principalmente é pensar assim que por mais que você vá para o fluxo digital, o conhecimento básico de odontologia tem que existir, tem que continuar o mesmo, né? E o profissional não pode pensar assim, eu comprei o equipamento, eu vou fazer uma odontologia completamente diferente, né, dos outros. Ele tem que saber a odontologia e trazer o fluxo digital para dentro desse conhecimento que ele adquire aí, né? É mais ou menos por aí. Mas brincadeiras à parte, pensando vocês dois aí, Ricardo e Fabrício, eu queria entender um pouquinho o que vocês fariam diferente. Então vamos dizer assim, Renan, se eu fosse começar hoje, não o que vocês fizeram, acho que isso é interessante, mas o que vocês fariam diferente? Com o conhecimento que vocês têm hoje, qual a ótica? O que vocês mudariam aí para poder conseguir ter resultado mais rápido ou fazer algo de diferente? Vai lá, Ricardo, começa aí, que senão vai ficar os dois aí. Quem começa, eu ou ele? Vamos lá. Só para situar, então, o que eu fiz rapidamente, né? Eu fiz um estudo de mercado para entender se o investimento, que na época era de muitas centenas de milhares de reais, se pagaria, em quanto tempo ele se pagaria. Hoje, eu continuaria fazendo isso, porém, eu entenderia antes qual seria o fluxo que eu iria trabalhar. Eu achava que só existia um modelo de fluxo de trabalho digital, né? Eu achava que tinha que ter scanner, fresadora, forno, e que aquilo ia me cuspir dente, eu não ia ter muito trabalho, que ia ser fácil, uma odontologia fácil, que ia simplificar tudo, o que é uma mentira absurda. Então, talvez hoje eu fosse primeiro estudar as ferramentas digitais, os scanners, as fresadoras e tudo que eu precisaria fazer, para depois fazer a aquisição de um modelo que se adequasse ao que eu pensava ser certo, né? Eu fiz o contrário, eu primeiro comprei e depois fui aprender a usar, né? Talvez eu mudasse isso. Eu colocaria, né, também da mesma forma, né? Eu acho que, mas são realidades diferentes, né? Na época que a gente começou, era uma outra realidade, né? Então a gente, na verdade, não tinha nem onde buscar direito essa informação ainda, né? A informação ela estava sendo construída naquela época, né? Eu lembro que logo que eu comprei o conjunto, né? O meu primeiro caso, assim, foi um cunhado, né? Que eu atendi nos primeiros casos de faceta, né? Completa e tal. E eu aqui desesperado, a gente já assim 2 horas da manhã fazendo preparo, e fresava e não dava certo. E aí eu, né? De alguma forma eu cheguei num grupo do Facebook, ainda não era nem grupo de WhatsApp, era grupo no Facebook. E aí eu mandei lá uma pergunta e tal, e na época o Sérgio Meiga, né, me respondeu, 3 horas da manhã ele me respondeu, ele estava acordado lá, ele respondeu, e ele me manda a foto aí dos parâmetros aí, eu mandei e tal, ele, muda isso, faz assim, faz assim. Então, assim, naquela época era isso, né, não tinha nem aonde a gente buscar direito, né, tinha já os encontros, né, da Liga Serec, né, que chamava no começo, que depois virou a BLD, né, e tal. Então, assim, o que eu faria de diferente, né, é um pouco do que o Ricardo falou, do que o Hugo falou, né, é ver realmente a necessidade, né. Eu me considero um usuário médio do fluxo digital, né. Eu não sou um usuário assim que tem todas as últimas, né, tecnologias. Eu tenho um conjunto de scanner, fresadora, né, mas hoje aqui na clínica nós estamos com 4 scanners, né, uma fresadora, uma impressora, mas assim, a gente tem um uso todo esse maquinário, né, eu considero médio, não é intensivo, né. Então eu começaria nesse caso realmente hoje, com as opções que nós temos hoje, definindo muito bem como vai ser o seu uso, sabe? Eu acho que esse é o principal. Na época não tinha muita opção, era isso, chairside, scanner, fresadora, né? Hoje não, hoje tem uma série de opções, né, que você pode ter o scanner, não precisa ter fresadora, você pode enviar o trabalho, você pode receber o desenho, né? Você não precisa desenhar, você pode, enfim, né? Tem um universo aí de possibilidades para você aplicar na odontologia, na odontologia digital. Na verdade, assim, naquela época, a gente tinha que ter o conjunto, porque não existia laboratório que tivesse como prestar o serviço para nós lá na ponta, né? Então não tinha esse laboratório que tinha o fluxo digital para a gente
falar, não, eu vou comprar o scanner e vou mandar para o laboratório aqui, né? Ainda era algo que estava sendo construído no Brasil ainda, né? Estava começando, então eu brinco assim que para nós que estamos aqui, né, Fabrício, eu em Colinas, nessa época eu acho que eu até atendi ainda em Redenção, eu acho, não lembro, mas só de a gente não precisar mandar aquela moldagem para o laboratório lá na outra cidade, por uma van, já quase que pagava o equipamento, né, Fabrício? Eu ainda acho um baita negócio você ter todo o equipamento, né? Todo o Mas processo. é uma opção, é uma opção. E eu vejo cada vez mais usuários se estreitando e ficando só com scanner, até quem já teve o fluxo completo, cansei, curioso, vocês sabem disso, né? Então, A gente, no começo, quando não tinha, né, esse laboratório, a gente tinha que ficar a madrugada desenhando dente, preparando, dando acabamento, né? Então, eu também, na minha realidade hoje, eu ainda acho que é interessante eu ter o fluxo completo. Não só pela questão do retorno, da rentabilidade, mas por isso que você falou, eu gosto de ter controle sobre todos os passos, né? Todas as etapas do processo. Isso eu acho fantástico, né? Você desenhar aquela porcelana definindo onde é que você quer o ponto de contato daquele dente, né? Isso você, tendo o fluxo completo, você acompanha isso muito de perto. Não que não dê para fazer isso com o laboratório, mas precisa ter uma comunicação muito direta aí para fazer, né? Mas o que a gente vê hoje aumentando mais a quantidade de laboratórios que prestam esse serviço, né? E os profissionais entrando simplesmente com scanner, e às vezes nem com scanner, né? Hoje os laboratórios, muitos já alugam o scanner para o profissional, né? Então, não quero comprar nada, ok. Tem os laboratórios que você consegue, no dia de atender o paciente, o laboratório manda o scanner lá no seu consultório para fazer. Então, hoje tem várias formas de entrar nesse fluxo que na nossa época não era uma opção, né? Não existia essa opção, né? A gente tem a opção de escanear até com o celular, né? Escanear, né? Né? Ó, curiosidade aí, eu quero ouvir duas coisas. Eu gostei do 400 mil de economia, Ricardo. Discorra mais sobre isso, que eu acho que quem está assistindo a gente, quando escuta isso aí, ele fala, opa, peraí, economia é bom. E nem eu sei, você sabe que não é tão simples assim, que existe ali um processo desde ter o protético, alguém para desenhar isso, enfim. Fala um pouquinho mais sobre os benefícios e as dificuldades também de ter isso completo dentro da clínica. eu tenho uma equipe de dentistas, né, que trabalha na clínica, que é uma das minhas empresas, e tenho um laboratório de prótese em sociedade com a Isabela e a Sabrina Nabor, né? São duas irmãs que trabalham aqui comigo. A clínica abastece elas com serviços, né, com pacientes, enfim, e abastece o laboratório produz as restaurações e a minha empresa paga ao laboratório, a clínica paga ao meu laboratório uma tabela de prótese similar ao que tem no mercado hoje, né? Então, em torno de 700, R$ 750 o elemento fresado e maquiado. Se eu pagasse isso 100% para um laboratório terceiro que fosse, ficava fora, né, da clínica. Eu pagando para o laboratório onde eu tenho um percentual, ele me retorna como retirada de lucros no ano, gera em torno desse valor de lucro, pagando todas as despesas do laboratório, comissão, né? As duas protéticas, elas têm o Prolabore, tem mais a comissão e tem retirada de lucro também, né? Que é o praxe de qualquer laboratório, salário e comissão para o técnico em prótese. Pagando os seguros, pagando o Desk Care, que é um plano de manutenção preventiva, aluguel, luz, enfim, todas as despesas ainda tem no percentual que eu sou o dono da empresa, ainda tem uma retirada em torno de R$ 400 mil por ano, varia de ano a ano, né? A gente tem
vindo numa crescente. Eu abri essa empresa em 2022 com elas, o laboratório. Então tem crescido em torno, né? Primeiro ano foi em torno de 40%, aí caiu para uns 25%, esse ano passado cresceu 15%, né? Mas assim, o 15 é maior do que o 30 do primeiro ano, em termos absolutos, né? Eu puxei esse assunto aqui, gente, só para vocês entenderem, quem está assistindo a gente, que não é tão simples assim, vou comprar o scanner, a fresadora e vou economizar um valor. Mas para quem já tem uma condição maior, para quem já tem uma clínica ou já tem outras possibilidades, é também uma possibilidade para você ter um retorno maior com o fluxo digital a partir de uma organização. Falo isso principalmente porque tanto o Hugo que está aqui comigo, quanto vocês, com certeza a gente tem pessoas que querem entrar no fluxo e que tem aquela dúvida, preciso investir e comprar o kit completo ou não? Existe o benefício dos dois lados. Eu acho que deixar isso claro para quem está assistindo a gente é muito importante. E antes de passar para o Hugo aqui, só aproveitando, o Fabrício comentou ali o escanear pelo celular, brincadeiras à parte, fala um pouquinho sobre o quanto isso é bom ou ruim para que quem está entrando no digital entenda que existe um caminho correto e que quanto mais correto você for, mais você economiza e mais benefício você tem. E, ao contrário senso também, indo no caminho errado, você pode fazer um investimento ou, às vezes, prejudicar a sua caminhada dentro do digital. Na verdade, assim, eu sei que existe, né? Não sei nem explicar assim, em detalhes, eu sei que existe e aí programinhas aí que fazem esse trabalho, né? Mas a gente brinca escanear, né? Porque assim, a gente sabe a diferença, né? De um scanner para uma adaptação ali na câmera do celular, né? Então, é isso. Então, a gente tem, assim, né, todo um respaldo, né? Tem uma preocupação com qual equipamento que te dá uma acurácia melhor e tal, e tal. Então, não é que não dê para fazer. Dá para fazer, talvez, porque tem gente fazendo, né? Mas falar que é a mesma coisa, não tem como, né? Então, por isso que as pessoas brincam, né? Com essa hora de escanear aí com o dentista internet, né, Fabrício? É mais ou menos assim, tudo vai da qualidade que você quer entregar para o teu cliente e quanto você vai cobrar. Você pode moldar com alginato, com silicona de condensação, silicona de adição. Você quer moldar com alginato, você tem um scanner que vai te entregar uma precisão similar ao alginato. Ou celular, você quer moldar com uma silicona de adição top, você tem um scanner que vai te entregar uma precisão ou similar a um Impregon, né? Que é o padrão ouro de moldagem. Então, é isso. A diferença está na precisão, na qualidade da moldagem, porque o scanner não deixa de ser uma ferramenta de moldagem, né? E aí, até a questão financeira, ainda voltando, só para complementar, o scanner não te traz essa rentabilidade que a fresadora traz, né? Isso é importante. Eu quero entrar no fluxo digital, mas o que eu ganho tá bom, não preciso ganhar mais do que eu ganho hoje, vou só parar de comprar material de moldagem e vou comprar um scanner. Beleza. Cara, eu quero ganhar, eu quero o maior lucro, eu quero maior fresadora, sem sombra de dúvida, impressora. Isso é um ponto quem te dá agilidade, né, na entrega do produto final é a fresadora, não é o scanner, né? Então, hoje, assim, realmente faz muito sentido, né? Eu aqui, sobre essa questão, né, de qualidade de escaneamento e tal, então tem uma diferença, óbvio que a gente percebe isso. Então, eu tenho uma Prime Scan, né? Eu tenho 2 scanners aí, não sei, a gente considera eles ali, né, um pouco menos, né, tecnológico e tal, com uma precisão igual a da uma Prime Scan. E tem ainda a minha Blue Cam, que é, né, a minha pioneira, a primeira que eu comprei. Tá aqui, meu dinossauro, né, Fabrício? Meu dinossauro tá guardado aqui ainda. Tá aqui, não, e de vez em quando eu uso. Tem história, né? Ele. Tem aqui ainda um pozinho ali, eu uso de vez em quando, às vezes um caso ali. E funciona bem, né? E funciona bem, né? Funciona bem, eu fiz várias e várias reabilitações completas com ela, entendeu? E tá aí até hoje, né? Tá funcionando bem. Tem duas situações, né, que a gente fala quando vai pensar em scanner, né? Primeiro é a acurácia, né? A precisão, né? Que dá para falar, tem diferença de um para o outro. E segundo é o conforto, né? Tem scanner que você faz um escaneamento com muita facilidade. Tem outros que já tem que ter uma curva de aprendizado maior, né?
é andar de carro, né? Você pode ir de Fusca e chegar lá, você pode ir de Ferrari e chegar, né? Então, aí o investimento, a variação de preço está muito relacionada a isso, a qualidade, né, do resultado, do escaneamento e a facilidade também, né? E a própria ergonomia, até, né, nisso aí que você está falando, até a ergonomia, né? É diferente eu usar a Prime, porque ela é um kart, né? Ela é um carrinho todo adaptado, todo próprio para isso. E quando eu vou usar os outros scanners, que eles são em notebook, então, sabe, é diferente, entendeu? Ali o jeito de você chegar e tal, onde você pega, onde você não pega, como é que o notebook tem que chegar perto da cadeira também, né? Então, não é igual, é diferente, só que tudo você consegue fazer, né? Sabendo das limitações ali que você vai ter, né? Você consegue trabalhar com certeza. Eu falo assim, é interessante que depois que a gente entra para esse mundo digital, né? Eu sempre conto essa história que eu estava mais ou menos lá com 15 anos de formado, estava meio desmotivadão, achando que, né, tudo que você ia de congresso era a mesma coisa, só se falava nas mesmas coisas, não tinha novidade nenhuma na odontologia, né? Era muita repetição nos eventos que você ia. Aí, de repente, entra para esse digital e eu falo que a gente, né, a gente acompanha um ou outro aí, a gente tenta se manter o mais atualizado possível, né? A gente discute sobre isso, surgiu um scanner novo, um equipamento novo. Hoje para mim, a odontologia é disparado a área da saúde que mais tem novidade o tempo todo. Todo dia tem um equipamento novo, uma fresadora nova, um scanner novo, um software novo. Acompanhar isso é uma loucura, né? Eu estou orto, implante, prótese, né? Acompanhar essa evolução tem sido, e agora na bucomaxilo também tem sido né? Mas dá um outro ânimo para a gente, né? Porque agora a gente tem o que buscar e ver de novidade, né? A qualquer momento que você vai no evento, principalmente se for um evento relacionado ao fluxo digital, e aí a gente tem o nosso meeting lá da ABOD, que todo ano traz tudo de novidade que a gente vê no fluxo digital, dá uma outra motivação para a gente ir atrás desse conhecimento, né? Então, eu acho que isso, para mim, lá nos 15 anos de formato, quando eu entrei para o fluxo digital, foi como se eu tivesse formado de novo e estivesse começando a buscar, né? A gente muda as referências profissionais da gente, né? A partir dali, as referências que eu passei a ter na odontologia eram completamente diferentes das que eu tinha antes, né? E aí os eventos que a gente busca aí também são eventos diferentes do que eu pelo menos ia buscar antes, né? Então, uma nova odontologia, né? E a gente está falando de 10 anos atrás, né? E até hoje a gente vê que tem muita gente que ainda está resistente de entrar nesse fluxo digital, né? O que vocês pensam disso? Vai dar certo mesmo? Ainda tem gente né, que ainda questiona que a moldagem é muito melhor do que o escaneamento e tal, muito mais preciso. Mas você sabe que esses dias eu estava conversando com um colega meu que ele está exatamente nesse ponto, né? Ele está querendo entrar e tal, não sabe muito como e tal. Aí eu falei para ele mais ou menos isso, né? Falei assim, cara, ó, quando eu entrei, né? E para ter ideia, eu estava fazendo especialização de ortodontia, né? Por culpa do Hugo e comprei o equipamento por culpa do Hugo também, né? E aí, quando eu comprei, né, na época... Primeiro que eu ainda, né? Quando eu comprei, assim, né, eu ainda peguei muito a conversa do vendedor, né? Ó, vai comprar e tal, vai colocar e vai sair dente ali, né? E não é bem assim. E aí eu vi que, não, tem que ir atrás disso aqui, tem que aprender. Então eu falo que eu fiz 2 especialidades ao mesmo tempo. Foi orto e odontologia digital. O problema da odontologia digital é que ela é uma especialidade que ela nunca acaba, entendeu? Nunca acaba o curso de odontologia digital, porque sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma necessidade nova, né? Você está sempre ali correndo para não ficar tão defasado. Você sempre vai estar defasado, mas você não pode ficar tão defasado assim, não em equipamento. Aí que é a grande questão, não em equipamento, mas em conhecimento, entendeu? Para você operar aquilo ali, para você fazer aquilo ali, te dar o retorno, te dar a qualidade de vida que o Ricardo comentou, né? Que é o que justifica você fazer um investimento desse. E equipamento, a gente acaba indo pelo conforto, né? Você vê hoje, você está contando aí que você tem 4 scanners, né? Eu tô aqui na expectativa, semana que vem vai chegar
o meu scanner novo. Tô nem dormindo esperando, né? Mas por quê? Conforto, porque a primeira que eu comprei há 10 anos atrás roda uma clínica minha perfeitamente, com todos os dentistas trabalhando com ela, eu vou para lá, trabalho com ela. Então, assim, a primeira de 10 anos atrás, meu primeiro scanner, é que roda todo o funcionamento da clínica. Agora, claro, aí você chega, vai no evento, tem um outro que é muito mais rápido o escaneamento, que apaga o que você não quer que ele copia com muito mais facilidade, um software muito mais potente. Você acaba fazendo novos investimentos para ter esse conforto, né? Então, e é um caminho sem volta, igual você falou, toda hora tem uma novidade, né? Toda hora tem uma novidade. Nesse ponto, a gente tem que estar muito centrado para não tomar decisões emocionais, porque todo dentista ele é apaixonado pela profissão, né? Poucos que não são, enfim. E o cara que lá atrás tomou essa decisão que nós três tomamos, obviamente, por paixão de fazer um investimento da vida, né? De comprar esses equipamentos, poxa, que era um preço de. Eu lembro que eu vendi alguns imóveis para comprar meu primeiro conjunto à vista, tinha medo de financiar, enfim. Então era um dinheiro da vida, né? E hoje da mesma forma, só que hoje eu já paro e penso assim, poxa, o que eu vou conseguir rentabilizar a mais do que eu tenho hoje, seja em tempo de consulta, eu vou ganhar tempo de consulta trocando meu equipamento? Não. Ele vai me trazer mais lucro? Não. Ele vai fresar materiais que eu não freso hoje? Não. Então por que eu vou trocar só para dizer que eu estou no último? Isso é ego, não é gestão, né? Então a minha preocupação maior hoje, assim, a gente vai para esses eventos aí, o assédio é enorme da indústria, né? E a indústria quer e precisa vender, mas a gente tem que estar sempre com o pé no chão, pensando assim, poxa, o que vai rentabilizar para mim esse novo investimento? Né? O Hugo, por exemplo, tem duas clínicas. Comprou um scanner novo para clínica de Palmas, pelo que eu entendi. Então, pô, fantástico, né? Eu tenho dois scanners só, porque um fica na minha sala, né? E é um kart igual esse que está atrás do Fabrício, e ele roda dentro da clínica, né? Porque tem rodinha, enfim, é feito para isso. O outro scanner é um scanner portátil que a gente presta serviço para outros dentistas para trazer trabalhos para o nosso laboratório, né? Funciona super bem ainda. É uma Omnicam, é um scanner de 13 anos, né? 2012. 25, Quarta 14 anos. geração aí, né? Sim. Enfim, poxa, tá funcionando bem. Vou investir num novo agora só para dizer que ó, o meu scanner é o novo, do XPTO. Não tem necessidade. A não ser que ele vai me trazer mais grana. Ou a não ser que eu vou perder alguma fatia do que eu estou ganhando com ele hoje por exemplo, deixar de fazer escaneamento para determinada marca de alinhador, que foi o que aconteceu agora, né? Então daí a gente começa a reavaliar algumas coisas. Mas assim, pé no chão, sempre pé no chão. Hoje a minha cabeça é muito diferente do que a de 10 anos atrás, quando a gente fez o investimento. É uma linha de raciocínio, né, que a gente precisa pensar, precisa ter, mas chega um momento da profissão também que você está ali andando no seu golzinho, bola lá e tal, e passa na porta da, da concessionária da BMW, olha para aquela BMW e tiver uma condição que você consegue sair andando nela, de vez em quando a gente quer também, né? Então, são as... Não é porque você precisa dela, nem mais o conforto, a comodidade e às vezes você também chegar no ponto que você fala, não, eu posso me dar esse luxo agora, né? Mas quem está começando tem que... Quando a gente tivesse começando, tivesse essa consciência que você está, né, falando hoje, com certeza a nossa vida teria sido mais fácil, né? Eu estou falando hoje, mas, por exemplo... Uma frase do meu pai da semana passada. Meu pai ganhou um Fusca numa rifa semana passada, tem 300 cavalos de potência, tá? É um Fusca de arrancada e tal. Eu falei, pô, pai, o que você vai fazer com esse carro, velho? Vende isso. Ele, filho, não se preocupa. Carro tração traseira. Eu vou alterar o final da frase. Carro tração traseira, mulher bonita e fluxo digital é para quem sabe tocar.
Altera mesmo. Essa frase aí, a original, eu acho que não vem. Deixa pro grupo essa aí. Essa aí deixa pro grupo depois, né? Mas assim, Assim, ó, dentro do que você falou, Hugo, beleza, né? A gente tá lá com o golzinho, passa na frente do outro, tem a condição de sair com a BMW, é muito legal. Mas assim, ó, a gente tem, nosso objetivo enquanto profissional, empresa, nós temos que ser a BMW, que o nosso cliente vai passar na rua e vai dizer, porra, por que que eu tô andando naquele golzinho lá, se eu tenho uma BMW aqui na minha cidade, está aí disponível e eu posso andar nela, né? Então o cliente ele nos enxerga diferente hoje, enquanto profissionais que usam fluxo digital, né? Então, ele nos enxerga diferente. Ah, e por que, Posicionamento. e por que ele nos enxerga diferente? Porque a partir do momento que a gente tem um scanner, uma câmera intraoral, um equipamento de tomografia dentro da clínica e a gente consegue colocar o paciente como coadjuvante no tratamento, né? Ele consegue ver, né? O verbo ver é um dos valores aqui da clínica que a gente vende para o nosso cliente, né? Ele vai ver todo o tratamento dele antes do tratamento acontecer, ele vai participar das decisões que a gente vai tomar enquanto dentista, enquanto cuidador da saúde bucal dele. Então, isso muda a forma com que o cliente enxerga a gente enquanto profissional, enxerga o tratamento que ele vai receber e até como ele enganja nesse tratamento para que o tratamento seja de sucesso, né? Muitas vezes tomando uma decisão de um investimento muito maior do que ele faria se nós não tivéssemos nada desses recursos e simplesmente prometêssemos ou desenhássemos numa folha de papel o que a gente achava que seria, né? Ou como eu uso aqui, simplesmente contar acidente e falasse, olha, 24 restaurações de porcelana, custa X cada uma, então é 24X teu valor. Cara, não, olha só, eu vou te fazer 24 restaurações de porcelana, porque tá vendo esse dente aqui? Ele tem uma restauração muito grande, o dente está frágil, a chance de fratura é grande, o alinhamento dos arcos está errado, eu preciso expandir um pouquinho a tua abertura bucal para que você respire melhor, para que você não se engasgue. Olha o espaço da língua que você tem aqui entre o arco inferior. Você tá retroposicionando a língua. A gente vai melhorar isso aqui, verticalizando um pouco os seus dentes, através das porcelanas, enfim. E o cliente enxerga isso, cara. Você é outro dentista. Você não tá mais naquela valinha comum ali que a gente tava antes, né? Na verdade, assim, a gente, brincadeiras à parte, né, essa questão aí que a gente estava falando aí do carro e tudo, mas o fluxo digital a gente tem que entender que a gente tem que saber usar ele para realmente tornar a experiência do nosso cliente uma experiência diferente, né? E isso vai desde a primeira consulta, né? Você já inicia com o fluxo digital e eu falo sempre, é muito diferente de você falar para o paciente que ele precisa de um tratamento, que ele tem uma cárie, de você ir lá e mostrar para ele na tela, né, com um escaneamento que ele está vendo que ali é o dele mesmo, né? Não é uma figurinha uma imagem de Google, né? Então, assim, a experiência vai desde a primeira consulta até a conclusão, e você usar o fluxo digital ao longo de todo esse processo, e aí a experiência do cliente fica diferente, né? E aí não tem como esse profissional ser colocado na mesma balança, vamos dizer assim, no mesmo nível de quem continua pensando no convencional, né? Hoje, essa geração nova, principalmente, né? Eles gostam disso e eles entendem e participam do processo, né? Ele para ver, admira aquela tecnologia ali, porque realmente é uma outra realidade, né? Uma outra experiência que o cliente tem, né? Assim, só para dar uma visão, já que a gente está aqui, né, para falar tanto para quem já está no fluxo digital, mas principalmente para quem está querendo entrar, né? Vou estar tentando dar uma visão assim um pouquinho diferente, mas não que seja contra o que vocês já falaram aí, mas só é uma visão complementar, né? Porque realmente a gente tem que calcular hoje, né? Principalmente o retorno que você vai ter e tudo. Mas você também tem que considerar assim a dor do dentista que vai comprar esse scanner, né?
Porque né, esse que vai entrar nesse fluxo digital. Porque alguns casos, por exemplo, o meu caso, quando eu comprei, se eu fosse fazer um cálculo de retorno, eu não teria entrado, né, na época. Pelo motivo, assim, igual eu falei, eu sou um usuário médio, eu não tenho um fluxo né, de volume de serviço assim, talvez que justificasse, principalmente na época, né? Hoje já justifica, mas na época não, né? Só que assim, era uma situação que eu, por exemplo, já tive casos de demorar, às vezes, 2 meses para entregar uma coroa de porcelana, né? Porque a gente queria mandar para fora, né? Para fazer um trabalho melhor, em laboratórios melhores e tal, né? Para ter um resultado melhor. E então aquilo ali era muito desgastante, né? Muito frustrante para nós, para o paciente, né? Quando tinha que dar retorno e não ficava do jeito que você queria, né? E às vezes o paciente às vezes até aceitava aquilo ali daquela forma só para terminar logo, entendeu? Então assim, às vezes, né? Você tem que considerar também esse intangível, né? Na hora de você comprar, né? O que que você vai estar resolvendo na sua vida com o fluxo digital, né? O financeiro conta, conta. A ergonomia conta, conta. A questão de você oferecer ali aquele visual ali, né, para o paciente, conta, conta. Mas também conta a vontade que o dentista tem, né, de falar, cara, eu poderia estar fazendo isso aqui melhor, né? Por que que eu faço os trabalhos tanto, né? Eu lembro que na época no meu caso, por exemplo, a maior dificuldade que eu tinha com o laboratório era dar ponto de contato, né? Porque ou vinha muito ou vinha sem ponto de contato, aí tinha que voltar lá só para fazer o ponto de contato, né? Então, quando eu comecei e aprendi a fazer no fluxo digital, né, e as peças encaixavam assim, né, com aquela precisão que a gente sabe, né, eu falei, cara, né, é isso aqui que eu queria resolver, entendeu? Então, tem esse lado, né? É claro que com o tempo ele se paga, principalmente porque você passa a usar, né, isso aí, né, hoje a clínica nossa aqui não funciona mais sem, né? Não tem como, é todo dia você tem que resolver alguma coisa ali que se não fosse com a fresadora e o scanner, eu não teria como resolver da forma como a gente resolve hoje, teria que ser, né, uma outra forma e tal. Então isso aí vai se pagar com o tempo. Agora, né, esse intangível ele também tem que ser considerado, né? Eu lembro na época que o Hugo chegou para mim, foi mais ou menos por conta disso. Eu acho que eu comentei com ele, falei, cara, eu vou parar de fazer prótese, eu não aguento mais isso aqui, entendeu? É muito problema, muito desgastante, né? Tentava trabalhar com laboratórios realmente top no Brasil, mas mesmo assim a gente tinha muita dificuldade pela distância, né, pelo tempo. Para fazer esse trabalho chegar nesse laboratório, né, Fabrício, já era uma dificuldade gigante, né? Era coisa assim, uma semana de Sedex para ir, uma semana para voltar, entendeu? Então, era muito dispendioso, muito trabalhoso, né? Muito desgastante, entendeu? Aquilo ali. Então, realmente tem esse lado também, né? O que que eu vou conseguir resolver, né, na minha vida com esse investimento? Mas na visão de vocês três, o que que melhorou primeiro, depois do fluxo digital? Tempo de cadeira, previsibilidade, aumento de faturamento? O que que foi que vocês conseguiram perceber primeiro no dia a dia da clínica? Começa, Ricardo. Tempo de cadeira. Eu também precisava mandar os trabalhos para uma capital, né? Mandava para Curitiba. Tinha então todo esse custo de frete, por na época era modelo físico, então moldava, mandava para Curitiba, vinha uma prova de infraestrutura, fazia uma nova moldagem de transferência da infraestrutura, encaminhava de novo, vinha a prova da cerâmica, fazia todos os ajustes, voltava de novo para aplicar o glaze e voltava para cimentar. Poxa, era 4, 5 sessões com Se tudo der certo, né? tudo é certo. Aqui a gente mandava por transportadora, não era Sedex, né? Tem o leva e traz, eu estou a 100 quilômetros de Curitiba, então vai todo dia para lá. Mas é um custo alto mensal. E sim, 4, 5 sessões para fazer um dentinho. Então, porra, quanto custa uma hora de cadeira, né? Quanto custa uma hora de cadeira hoje? Aqui na minha clínica custa muito caro, tá? Então, 5 sessões são R$ 1.500 de custo fixo por hora de cadeira. E vai cobrar quanto então? R$ 4.500 um elemento? Na região não passa, né? Então, dali a pouco eu estava entregando um dente em 1h15 de cadeira, né? Hoje a gente trabalha com
45 minutos de preparo para um elemento, quando é um dente só, quando são mais, isso se dilui ainda mais, né? Mas 45 minutos de preparo, o cliente vai esperar na recepção ou em outra sala, enquanto é produzido aquele um único elemento, odontologia restauradora, não reabilitadora, e eu vou preparar outro dente. 45 minutos depois eu terminei de preparar um dente, escanear, aquele cliente que estava aguardando volta para cimentar, 15 minutinhos, tchau, gente. 1 hora e 10. O cliente foi embora com um dente de porcelana pronto, perfeito, funcional, estético, me reduzindo quantas horas de cadeira? 4, né? E eu acho assim, eu acho que tem uma coisa também. Isso virou lucro para mim, porque afinal de contas eu fiz um investimento, eu preciso ter retorno desse investimento. Se eu fosse, então você vai cobrar mais barato agora? Negativo. Se eu não quisesse ganhar dinheiro trabalhando, eu tinha deixado meu dinheiro rendendo a 15% em renda fixa lá ao ano, né? Então, é assim que a banda toca. E eu falo também assim, eu acho que na pergunta do Renan, eu acho que veio acontecendo tudo ao mesmo tempo um pouquinho, né? Eu acho que duas coisas que pra gente, pra nossa realidade, que foi muito bom, uma é essa da facilidade, né, do trabalho chegar, porque eu também tinha muito problema, eu mandava pela van, e aí esse trabalho poderia sumir. Como é que era transportada essa moldagem, né? Temperatura. Eu já perdi nessa aí. Então, imagina, você chama o paciente, um trabalho para fazer uma moldagem de um protocolo, e aí manda o trabalho perde no caminho. Aí você tem que chamar o paciente de novo para falar para ele, vamos ter que passar por aquilo tudo de novo, né? Então, isso aí, para mim, eu acho que esse já não teria preço. E o outro, para mim, que foi assim... o que já valia o investimento para mim é a adaptação das peças, né? Isso, quando você faz... e outra ainda, o quanto a gente melhora em preparos quando você está no digital, né? Porque quando a gente começa lá, que escaneava aquele... Renan, a gente escaneava lá no começo, que a gente olhava aquele preparo na tela do computador e falava, puta, como eu tô ruim no preparo ainda, né? Que eu posso melhorar. E aí você vai melhorando. Vocês ainda conferem a adaptação ou já cimenta de cara? Não tem. Cara, a gente chega a ficar relapso porque é tão perfeito, né? Que você vai de cara já. Já vou preparar a peça sem provar, né? Se eu for a cor, boa. Se o resto, eu nem coloco no preparo, eu só olho do lado assim, ficou boa. Prepara aí que eu vou cimentar. Então. Tem vezes que eu cimento e depois que eu lembro, falei, caramba, nem ajustei, né? Nem ajustei. Você aprende, né? E às vezes isso acontecia muito no fluxo convencional, né? Você manda a moldagem para o laboratório e tal, volta aquela peça, aí você vai provar, tá faltando material, né? Tá faltando, e aí você tem que moldar de novo, mandar novamente, e aí esperar que a próxima venha melhor, né? Então... Detalhe, hein? Pra gente não, né? Também não gerar falsas expectativas, né? De que não tá... Para chegar nesse ponto, pessoal, é uma jornada, entendeu? Não é comprei e amanhã tô cimentando peças sem fazer ajuste. É um processo longo para chegar nisso aí, porque senão você... o que eu brinco, esse colega meu, né? Eu brinco com ele e falo assim, cara, só não vai na conversa do vendedor, porque ele vende scanner. Agora, o dente sai ali na hora, mas você tem que fazer ele, né? Servir para aquele paciente que você está oferecendo. Claro, tem que ter tudo, né? Eu brinquei com ele e falei assim, o mais importante do scanner que você precisa, tá, é o seu grau de capricho, de zelo, de preocupação com os detalhes, entendeu? É isso aí que faz o diferencial. É justamente esse aprender, né, esse caminho e saber fazer as escolhas corretas é o que a gente vai procurar ensinar aí, que nós vamos ensinar na nossa imersão, que vai sair aí mês que vem. Então já fica o convite aí para você que está assistindo. Mês que vem nós vamos fazer uma imersão que vai ter 5 vagas presenciais, então são vagas limitadas presenciais, e vai ter um online ao vivo, onde nós vamos mostrar todo esse caminho, vamos mostrar as opções que a gente tem aqui, né, de scanner, e o aluno
que tiver presencial vai poder manusear isso, mas a ideia nossa é que quem vai estar online tenha uma experiência realmente muito próxima de quem vai estar aqui, onde vai ter atendimento de paciente de ortodontia, nós vamos ter um caso de uma inlay ou uma coroa em sessão única, então nós vamos preparar, vai ter aqui a fresadora para os alunos, vamos mostrar como que vai ser desenhado esse dentinho, ele sendo fresado, acabamento e cimentação, e vamos fazer uma cirurgia de implante guiada desde a primeira consulta, planejamento, impressão do guia, cirurgia e, se tiver um bom travamento, ainda uma carga imediata ainda, se tudo der certo. Então serão 3 dias bem intensos aí, que eu acho que para quem está querendo começar vai abrir bastante a cabeça, claro, como o Fabrício falou, né? Não é uma coisa que em 3 dias você vai sair fazendo com a qualidade que o Fabrício faz, que o Suzin faz, que eles já fazem isso há 10 anos, né? Mas eu acho que vai fazer com que esse colega seja mais assertivo, de repente, na escolha do melhor caminho para ele, do melhor fluxo, que pode ir desde comprar tudo a começar sem comprar nada, né? E optar por alugar do laboratório ali o scanner e começar a trabalhar nesse fluxo digital, mas fazendo a coisa certa. Então fica aí o convite para você que está assistindo participar da nossa imersão, que acontece 10, 11 e 12 de abril. Então, olha que legal isso aí que o Hugo está falando. 3 dias ele vai num curso, não é na clínica dele, atendendo o paciente dentro dos processos que ele está com a equipe toda treinada e acostumada, num curso, ensinando, mostrando, pegando a mão para fazer, né? E vai dar tempo de fazer fluxo chairside, planejamento ortodôntico, planejamento cirúrgico, cirurgia e provisionalização da cirurgia, né? Então, porra, fluxo digital permite tudo isso. E vou agora empurrar a brasa um pouquinho para o lado lá do Tocantins, né? Cara, nada melhor para quem está começando agora, está com dificuldade no fluxo digital, do que ter um mentor igual o Hugo, com toda a experiência que ele tem, tanto na docência quanto no trabalho com fluxo digital, para entregar tudo que ele aprendeu ao longo desses 10 anos, ali, ó, garimpando informação, errando, aprendendo, mudando estratégia. Ele vai mostrar todos os caminhos para que vocês consigam um resultado de excelência já de cara, sem errar tudo que a gente precisou errar por anos, tudo que a gente precisou gastar, jogar bocas de porcelana inteiras fora, né, e refazer porque fez errado. Quantos blocos, né, que a gente já não queimou. Então, se você quer pular essa etapa, gente, o cara tá aí, ó, na frente de vocês, um baita sorrisão na boca, de porcelana, gente. Vamos tentar diminuir a dificuldade, né? Facilitar o caminho de quem está começando aí, né? E, de repente, errar menos do que o que a gente teve que errar, né? E o que eu acho bacana também... Eu já fiz esse curso de imersão do Hugo aí e recomendo mesmo, entendeu? Porque realmente ele te dá uma visão muito completa das possibilidades, né? Igual o Ricardo comentou, né? Você não vai sair de lá já fazendo da mesma forma, com certeza. Não é um curso de formação, né? É um curso de, vamos dizer assim, de informação, né? Você vai ter todas as informações de tudo, do potencial que você pode ter na odontologia digital. Então, isso aí é muito completo, né? É como se fosse uma consultoria, né? O curso é isso, né? Uma consultoria, né? Uma imersão, uma mentoria, né? Para o cara decidir qual caminho que eu vou trilhar. Essa é uma imersão para realmente guiar esse profissional para que ele não erre tanto quanto a gente errou, né? Não teve que errar no começo porque não tinha quem passasse essa orientação. E depois até terão outras possibilidades para quem quiser seguir esse acompanhamento aí, de repente estar com a gente aí numa mentoria também, né? Que aí já seria um processo mais longo, mais específico e mais aprofundado dentro da área que ele atua, né? Mas vamos dizer assim, na realidade dele, da clínica dele. Mas eu acho que a imersão da forma como nós montamos agora, né? Eu, o Renan, inclusive o Renan, ele tem mentoria, ele presta esse serviço já para empresas da área de saúde, médicos, dentistas.
Então, além disso que nós falamos que vai ter na imersão, também vai ter um conteúdo de gestão e marketing que vai ser apresentado pelo Renan aí tudo dentro desses 3 dias. Então, são aqueles 3 dias assim que tem hora de chegar, mas não tem hora de ir embora, né? São 3 dias bem... E o problema de gestão vem, sabe, né? Falando ali do começo, né? Quais os benefícios que o fluxo digital trouxe, né? Então, eu falei da redução do tempo de cadeira e veio um problema gostoso, só que de difícil resolução. Qual era o problema? Eu gastava 5 horas por cliente para entregar uma coroa. Eu passei a gastar uma. O que eu fazia com as outras 4 horas de ociosidade da minha cadeira? Eu precisei ir atrás de cliente. Isso há 10 anos atrás, né? O marketing digital, esses funis, essas coisas não funcionavam. Hoje já não funcionam tão bem, né? Como se promete, se vende, né? Naquela época, menos ainda. Então, e eu ainda usava prontuário de papel, não tinha nenhum software de gestão, as contas dos pacientes eram no caderninho. Então, o fluxo digital, para mim, eu não encaro só como um fluxo de ferramentas de entrega em odontologia. Eu encaro como ferramentas de gestão também que precisam ser implementadas da mesma forma, né? Prontuário eletrônico, comunicação com clientes, CRM, tudo isso aí informatizado para que você consiga entregar excelência sempre, né? Não só no trabalho odontológico, mas como o Hugo falou, na experiência do cliente, que é todo esse atendimento, né? Então, o ecossistema tem que estar muito redondinho para você não ter só um equipamento bonito, porque isso aí qualquer um pode ter, só ir no banco e aprovar o crédito, né? Agora tem que entregar um negócio redondo, bem feito, desde o contato telefônico até a preservação do tratamento, acompanhamento do tratamento. Ricardo, você que, né, tem contato, assim, você tem cursos e tal, né, também formação, a própria BOD, eu não conheço ninguém que entrou na odontologia digital e não se tornou um dentista melhor, entendeu? Em todos os aspectos, né, todos os aspectos, desde igual a gente comentou do preparo, né, que é, assim, normalmente é o que chama mais atenção logo de cara, né, desde o preparo até essa parte da gestão, né, da captação, do processo e tal, porque, né, você, para fazer aquilo ali funcionar legal, tudo tem que estar harmonizado, né, tudo tem que estar encaixado, senão... E aproveitando aí um pouco do que o Ricardo colocou, do que o Hugo falou, é importante para vocês que estão assistindo a gente e saber que a ideia da imersão, ela é um primeiro passo. Então a gente vai ter ali um ambiente controlado, onde você vai aprender e entender como o fluxo digital funciona. O meu papel dentro da imersão é trazer um pouquinho sobre como você vai se posicionar e principalmente como você vai gerir isso dentro da tua clínica. Então vai ter um pouquinho de automação, um pouquinho de software, mas principalmente você ter acesso pós-imersão ao que a gente chama de mentoria clínicas inteligentes. Então a gente vai estar ali, tanto eu quanto o Hugo, disponíveis para todo mundo que participar e quiser dar continuidade nesse processo para olhar para dentro da tua clínica. Então a ideia é que o Hugo olhe para a área técnica. Então você participou da imersão, está com dúvida em qual scanner você vai comprar. O Hugo vai estar ali para te ajudar e participar desse processo numa mentoria de acompanhamento ali de 6 a 12 meses junto com você. E também eu vou estar ali para te ajudar a implantar um CRM, a criar um funil de vendas, a como escolher qual o melhor conteúdo para você trazer na captação do seu paciente. Tudo isso muda de acordo com a especialidade ou com o perfil do paciente que você atende. Então deixa aí o convite para quem está assistindo a gente, conheça um pouco mais nas redes sociais do Dr. Hugo, nas minhas redes sociais, está tudo aqui na descrição do vídeo, ou até mesmo clique no link da imersão, dá uma olhada na nossa página, conheça um pouquinho, você vai se surpreender com quanto conhecimento esse senhor aqui vai trazer dentro de 3 dias. Eu acho que, acho que tenho certeza, dentro da odontologia é muito difícil, sem o fluxo digital, falar de tanta coisa em tão pouco tempo. Acho que é o que o Ricardo trouxe agora há pouco. O fluxo digital permite isso, que ele faça um planejamento, faça a impressão, faça uma cirurgia, uma carga imediata, a fresadora trabalhando ali enquanto ele está falando de outro assunto. Mas se você tem curiosidade de como é que isso pode impactar a tua clínica, participe, nem que seja online, tá? São só 5 vagas presenciais, nem todo mundo vai conseguir estar aqui
dentro do ambiente cirúrgico, dentro do ambiente clínica, mas participe online e conheça um pouco mais. Agora, deixar você falar, o que eu já falei demais de imersão. E a ideia da imersão é assim, mas por que são só 5 vagas presenciais? É porque a gente resolveu fazer realmente aqui dentro da minha clínica, para que a pessoa realmente veja o funcionamento, como diz, sem esconder nada, como é o dia a dia do atendimento aqui dentro da minha clínica, como que eu faço cada processo, como que é o atendimento do meu paciente de ortodontia, como que é o atendimento do meu paciente de prótese, de reabilitação, paciente de implante. Então, para que seja realmente uma experiência, ele veja o que a gente conseguiu criar de processo de trabalho no dia a dia, realmente, da minha rotina, né? E eu falo, outra coisa que eu estava pensando também, assim, que o fluxo digital permite para a gente muito, né? É essa convivência, né, saudável que eu vejo. Antes de atuar no fluxo digital, o profissional não conversava com outros sobre tratamentos, né? Eu não pegava um modelinho de gesso aqui, ia lá no consultório do meu vizinho, mostrar um caso para ele, olha isso aqui para mim e tal, me ajuda, né? E o fluxo digital permitiu essa interação, né? Quantos e quantos casos nós três, o Ricardo lá em Mafra, o Fabrício em Redenção, eu aqui, um outro lá em São Paulo, a gente envia o arquivo para o outro, olha, discute, troca ideia, né? Às vezes eu quero um paciente de lente, eu quero que uma pessoa aí, um bambambam, desenhe essas lentes para mim, eu mando esse escaneamento para essa pessoa em qualquer lugar do planeta, ele desenha, manda para mim, eu freso esse trabalho que, como diz, assinado por um nome aí muito conhecido do meio. Então, essa interação entre os profissionais foi muito boa, né? E até os eventos que a gente gosta de ir para os mesmos eventos, né? E aproveitar a oportunidade, né? O Ricardo aqui é o nosso presidente da Associação Brasileira de Odontologia Digital, que é uma entidade que eu tenho um carinho, um amor muito grande, porque a gente acompanha, né, todo mundo, Fabrício também, desde a Liga Serec, né, Fabrício? A gente já ia todo mundo nesses eventos, e que agora é uma associação a maior da América Latina. Fala um pouquinho, Ricardo, para nós da ABOD, e fala um pouquinho do meeting que vai acontecer agora, para quem quer curtir uma praia e ter conhecimento do digital, tem aí uma oportunidade muito boa. Fala aí um pouquinho para nós. A BOD é uma associação latino-americana, como você falou, né? Temos uma filiação junto com uma associação internacional europeia também, onde a gente troca conteúdo, conhecimento, né? Eles abrem as portas para os nossos associados no evento anual deles, também nos eventos mensais, assim como eles participam no nosso. A BOD, ela tem por fim maior difundir o conhecimento de odontologia digital no Brasil e na América Latina. Então, no nosso portal, o nosso associado ele tem acesso a vários cursos, né? Esses cursos são gravados, não são cursos ao vivo, né? Sobre temas específicos da odontologia e da odontologia com recursos digitais. E o usuário a gente tem 2 modalidades, né? O que vai ter acesso a esses cursos e o que vai ter acesso à inteligência artificial da BOD. Então, todos os nossos cursos, todas as palestras que aconteceram durante os nossos meetings, né, nossos eventos, elas são gravadas e são colocadas na nossa base de conhecimento. Então, hoje, se você tem uma dúvida, né, eu estou lá fazendo uma dúvida e eu preciso usar uma ferramenta de escalonamento no software Inlab. Como eu uso essa ferramenta? Você vai lá e pergunta para o oráculo da BOD, que é o nosso agente de inteligência artificial, e você não vai precisar ler um capítulo inteiro de livro sobre isso, ou ir lá rever um curso procurando a informação. Ele vai te trazer exatamente a resposta da tua pergunta, né? E você pode desenvolver aquela conversa com o nosso agente, com o nosso oráculo, para que você tenha as tuas dúvidas todas sanadas. Participação dos eventos, enfim, com valor diferenciado, e acesso a um grupo exclusivo de membros,
onde também o networking funciona muito bem, trocando informações, tirando dúvidas tanto sobre etapas do fluxo quanto a questões relacionadas a equipamentos também propriamente ditos. E o nosso evento é um evento que acontece anualmente, o meeting da BOD, vai ser em maio, agora do dia 21 ao dia 23 de maio, na cidade do Recife. Tá? O meeting está maravilhoso, a grade está fantástica, professores de renome nacional, professores de renome internacional, professores internacionais que vêm participar, dentro de todas as áreas da odontologia. Inclusive, Renan, muita coisa de gestão também no meeting, tá? Todo dia a gente tem pelo menos uma palestra relacionada a gestão, marketing e vendas, tá? Para que a gente possa trazer esse conhecimento para o nosso associado, porque julgamos ser importante. Então, o meeting está, assim, especial esse ano, numa cidade maravilhosa, Recife, né? Então, se você não tirou suas férias ainda, ou quer tirar umas fériasinhas, fazer um recesso de meio de ano, e aproveitar para adquirir conhecimento, para estar a par das novidades do mercado, né? A gente vai ter várias empresas expondo lá seus equipamentos e produtos. Fica o convite, né? A gente está no segundo lote já de ingressos, então o preço já aumentou um pouquinho. Quem fizer a imersão do Dr. Hugo vai ter um desconto nessa adesão, vai poder voltar para o lote zero, tá? Isso aí fica aqui firmado o compromisso. E aproveitem antes que suba o lote, suba preço de passagem, hospedagem, enfim, comprem já e venham participar com a gente, bater um papo lá, tomar um chopinho. A festa também é bem legal, porque é uma sociedade com um espírito muito familiar, todo mundo se conhece e parece que a gente ficou um ano sem se ver e quando chega lá é a sensação de que foi ontem, né? Porque a amizade é assim, não importa o tempo nem a distância, a conversa continua do momento que ela parou no ano passado. Isso é inigualável. Eu falo que a BOD não encara como uma entidade, é uma família, né? A gente faz questão de ir nos meetings, se encontrar ali, discutir odontologia digital e confraternizar, né? Então, além da programação do conhecimento que é fantástico ali, sempre tem grandes nomes da odontologia digital, esse convívio, a parte social é muito intensa, porque acho que é um grupo de profissionais que realmente gosta de se encontrar, de estar junto, trocar essas informações, né, sobre odontologia digital. Então, realmente é um evento que vale muito a pena participar. Todos os anos a gente vai e todo ano a gente sempre traz muita coisa boa, muita novidade, né? Então, fica aí o convite. Obrigado aí pelo desconto para os nossos alunos da mentoria, né? E fica o convite para todo mundo. Não percam, Recife, pega 3 dias Porto de Galinhas, 3 dias de evento e já tira umas férias ali que vai ser bem legal, né? E eu queria já emendar aqui a conversa. No nosso PodClean aqui, a gente sempre tem um quadro que é aquele quadro onde a gente pede para o nosso convidado dar aquela dica de ouro, assim, sabe? Não. No caso de vocês, eu vou pedir para dar essa dica para quem pensa em entrar no fluxo digital. Qual que é aquela dica que o Renan já perguntou um pouquinho lá, né? Mas assim, aquela dica que você fala, não, faça isso que você vai errar menos, ou, né, eu gostaria de ter feito isso aqui. Então, uma dica para o dentista que está querendo começar, o que ele deveria fazer para não errar tanto como a gente errou, né? Vai lá, começar pelo Fabrício agora, que faz tempo que ele não fala, ele está ansioso aí. Não, eu acho que o que eu tenho para falar sobre isso é um resumo de tudo que a gente falou, né? Eu lembro que na época, quando, né, eu fui reapresentado, né? Porque eu tive o primeiro, por incrível que pareça, cara, eu tive o primeiro contato com o Serec Scanner em 2001 ainda, logo bem no ano que eu formei. Porque eu fui fazer um curso de clínica assim também, mas era curso de implante, não tinha nada a ver com nada disso, mas lá no curso tinha um dentista lá que ele já tinha o Serec,
entendeu? E na época, eu lembro quando ele falou, todo mundo olhou assim e falou, o que que é isso, né? O que que é Serec e tal? Em 2001, cara, ele tinha um Serec, não sei se era o Serec 2, Serec 3, né? Então, assim, e aí quando, né, nessa reapresentação, né, que foi o Hugo que abriu ali para essa possibilidade, que eu realmente estava para parar de mexer com prótese, né? E aí fui conversar na época com a Gisele lá em Goiânia, né? E uma coisa que eles me falaram foi isso, né? Ó, hoje é mais caro para você estar fora do fluxo digital do que, né, dentro do fluxo digital, porque vai resolver seu problema lá, né? Os problemas que eu tinha naquela época, né? E tudo, então, né, eu olharia por esse lado, né? Não faça tanta conta nesse momento inicial, se você está na dúvida, né? Se você, será que vai se pagar? Vai se pagar, você vai fazer se pagar, né? Mas veja principalmente isso, né? O que que vai resolver aí, né, na sua vida esse intangível que você depois você corre atrás do tangível, né? Você vai ter uma ferramenta para poder te auxiliar a isso, a aumentar seu ritmo, né, ali, a sua produtividade, né, e aí, consequentemente, aumentar a sua carteira de clientes, aumentar a sua, né, a produtividade da sua clínica, entendeu? E aí você ter a rentabilidade que você está querendo, né? Então, isso aí eu olharia por esse lado. Eu sou meio otimista e meio maluco, entendeu? Eu brinco, eu falo que na época que eu comprei, né, se alguém olhasse assim e falasse, meu filho de Deus, o que que você foi fazer, cara? Né? Que ideia, como que você aqui, né, Na época que a gente comprou, né? Vai comprar um negócio desse. Na época que a gente comprou, esse equipamento dava alguns carros, né, Fabrício? Dava alguns carros, né? Na época que a gente comprou. Hoje você compra um scanner de boa qualidade por R$ 29.000, né? Só pra você ver, na época que eu comprei, depois que eu comprei, né, a gente acaba, igual o Ricardo falou, né, a gente acaba ficando amigo, né, eu tenho amizades aí no mundo do digital, né, e até também com vendedores e tudo, e na época eu lembro que o pessoal que me vendeu, eles me falaram, o seu é o segundo do estado do Pará, entendeu? Então, ou seja, eu tive o segundo scanner fresadora, né, o conjunto do estado do Pará, só tinha em Belém, né? E nós tivemos aqui, né, naquela época e tal. Então, assim, foi uma loucura mesmo, né? Mas, enfim, né? A dica que eu dou é essa, né? Comece logo, entendeu? Faça, estude, corra atrás, porque não é só comprar. Você tem que aprender a usar aquilo ali. Vai lá, Ricardo, dá sua dica aí para nós aí. O que que você acha que pode ajudar a contribuir com esse profissional que está querendo começar aí? Perfeito. Eu penso assim, ó, se você não conhece nada, nunca manuseou um scanner, nunca fez um caso, procure ou alugar um scanner antes, né, fazer um scan service para conhecer, para manusear isso, ou fazer, por exemplo, o curso do Hugo, para que você vá lá e trabalhe com isso e veja se o fluxo digital é para você. Porque tem gente que não tem perfil, né? O Fabrício comentou ali antes que ele não conhece ninguém que não se tornou um dentista melhor depois do fluxo digital. Eu conheço muitos, muitos, muitos. Eu falo o contrário, eu falo que a odontologia digital, as ferramentas de odontologia digital, elas potencializam nossas características, sejam boas ou ruins. Então, dentistas ruins vão ser piores, porque eles vão achar que é tudo fácil agora. E não é. É a mesma coisa, é difícil do mesmo jeito. Mas, enfim, procure conhecer e ver se o fluxo é para você. Se você achar, sim, é para mim, compre um scanner. Primeiro, aprenda a trabalhar com uma ferramenta de cada vez. Aprendi a trabalhar com scanner, estou moldando dente, estou moldando implante, estou fazendo moldagens e articulações de reabilitações. Agora eu vou substituir o meu laboratório de prótese dentária terceirizado por uma fresadora. Vá você para frente dessa fresadora, frese teus dentes, entenda o processo, finalize eles. Depois que você entendeu todo o processo, contrate ou treine alguém para fazer por você, uma técnica em prótese dentária. Porque se você não entender o processo, você não vai conseguir cobrar o nível de trabalho que você tem condição de entregar com fluxo digital verticalizado na tua clínica. Então, faça isso para que você controle realmente todas as etapas do processo e aquela pessoa tem que ir lá na boca do paciente, esse técnico,
e entender por que você preparou daquele jeito e qual é o resultado que aquilo que você fez na boca dá a condição para ele fazer com qualidade no software e na ferramenta. Então, entenda cada etapa do fluxo. Qual broca fresa qual parte da faceta da coroa? Por que a broca que fresa a parte interna tem uma medida tal e por isso o teu preparo tem que ficar com uma medida daquele tamanho lá, porque senão a broca não vai fresar e a coroa não vai adaptar. Então você tem que entender tudo isso. Então aprenda uma ferramenta de cada vez, de preferência, caminhe junto com o mentor para que ele possa te falar que você precisa aprender aquilo, que aquilo é importante, aquilo não pode ser negligenciado, são pequenas coisas que fazem diferença. Então, tenha isso em mente. E se o fluxo digital não for para você, ou se a etapa laboratorial não for para você, tudo bem, não é para todo mundo e a vida segue. E você vai continuar trabalhando do jeito que funcionou para você sempre. E paciência se para outra pessoa vai funcionar e aquele cara vai ter um status maior que o teu. O que importa, no final das contas, é dinheirinho no bolso, né? Então, é assim que funciona. Mas eu tenho certeza que quem é apaixonado, quem gosta de resultado bem feito, quem gosta de estar em destaque na sua região, na sociedade, o fluxo digital é para você. Tenho certeza disso. É isso aí. Então fica aí a dica para quem está querendo começar aí, né? Você vê duas visões diferentes, né? Mas que realmente de dois profissionais que abraçaram o fluxo digital e trabalham com ele no dia a dia, né? Todos os dias, eu acho que... Complementares, eu diria. Oi? Eu não diria diferentes, eu diria complementares. Isso. Que, como diz, que o pensamento de um equilibra com a paixão do outro. O Ricardo está muito racional, né, o Fabrício, ultimamente. O Ricardo ficou rico, ele só pensa em dinheiro. Está muito racional, né? Então. É que eu estou querendo me aposentar, Fabrício. Ô, Fabrício, falando que tu formou em 2001, cara, tu tá velho, hein? Meu Deus do céu! Porra, 25 anos de mocho, cara. 25 anos, agora em agosto, cara. Puta que pariu. Fiz 26 agora em fevereiro também. Eu tô aqui pensando o que meus amigos vão me presentear. Eles dois estão muito lá. Você quer um scanner, Fabrício? Você quer um scanner novo? Mas é interessante, né? Eu estava pensando nisso, a odontologia digital faz isso com a gente, né? 26 anos era para estar com esse pensamento também, não, chega, tá bom, né? Estou aqui esperando um próximo scanner, né? Na nossa imersão nós vamos ter, eu tenho 4 scanners, né? Então vão estar aqui esses scanners para quem vier presencialmente manusear, né? E tudo. Inclusive o que a gente adquiriu agora por último, que deve chegar a semana que vem, vai ser o primeiro do país a ser entregue, vai ser o nosso aqui. É um scanner novo da Strauma. Portátilzinho, põe no bolso e leva para onde você quiser para trabalhar. Então, achei muito interessante. Mas é isso, a gente está com 26 anos, mas estamos, os vovôs da odontologia, mas sentindo ainda os adolescentes, né, da odontologia, querendo aprender, e acho que agora, de uns anos para cá, eu botei isso como filosofia de vida também, né, e investi um pouco mais nos cursos, a gente coordena um curso de especialização em ortodontia também, que eu acho que, assim, vai chegar um momento que a gente vai querer parar, né, e, cara, tudo que a gente se empenhou, esforçou para aprender, da forma madura, né? No caminho difícil, quando não tinha ninguém, às vezes, para ensinar aquilo para nós. Se a gente simplesmente parar e não transmitir esse conhecimento para outras pessoas, vai morrer junto com a gente aquilo ali, né? Então, hoje eu tenho como filosofia que o que eu aprendi, eu quero ensinar para outras pessoas, para que eles sigam um caminho mais fácil do que o que a gente teve. E aí isso tem me dado um certo trabalho, porque ao longo da minha caminhada eu fui para várias áreas diferentes, né? E se manter atualizado nesse monte de áreas diferentes é difícil. Na orto, na prótese, no implante, agora na cirurgia.
mas ensinar isso, eu acho que para a gente que tem essa bagagem aí, vocês dois, com essa bagagem que vocês têm, eu acho que é fundamental para que esse conhecimento não pare, não aposente junto com a gente, né? Então, fica aí a dica para vocês aí também, para vocês compartilharem isso e, quem sabe, daqui a pouco a gente desenvolver um projeto juntos aí, né? Beleza? Beleza. Vai lá, Gente, Renan. acho que é isso, né? São algumas horinhas aí de podcast. A gente normalmente faz o podcast ali de 25, 40, 50 minutos, mas acho que a gente já extrapolou um pouquinho aí o nosso tempo, mas foi uma conversa muito boa. Gostei muito do que a gente conseguiu trazer hoje. Eu confesso que eu sempre sou a mente racional aqui, tentando puxar um pouquinho para o prático, mas eu adoro ouvir vocês falando da parte odontológica. Eu que sou engenheiro de software, conheço muito tecnologia, mas nada de odontologia, vamos dizer assim, da prática que vocês, mas o software por trás eu conheço bastante. E quando eu vejo tanta gente se empenhando em usar mais a tecnologia, em trazer tanto benefício para o paciente e principalmente para os odontólogos que estão entrando no mercado, eu fico muito feliz de fazer parte desse projeto junto com o Hugo, de trazer uma forma diferente do dentista olhar para o digital, para o marketing, para a gestão. E só agradecer vocês por terem participado com a gente, deixem sua contribuição final aí, se despeçam do público e, por último, o senhor Hugo, finalize, que a gente fica por aqui. Vamos lá, encerra aí, começa aí, Fabrício. Eu só agradeço aí o convite, né? Gostei muito, eu assisti o primeiro episódio de vocês, né? Achei bem bacana. Quando me falou e tal, eu falei, nossa, que legal a iniciativa e tudo, né? Então, deixo de novo, né, a recomendação para vocês fazerem, né, esse curso do Hugo, que eu já fiz, né? Eu não estou falando só porque é meu amigo, mas é porque eu já fiz, eu sei que é bacana, né? Tomara que ele acerte a data aí, né, do dia que eu tiver aí por aí em Palmas, né, para eu poder participar aí, dar uma uma bicada aí no curso dele, tá? E também deixo a sugestão, né, disso, principalmente, né? Hoje a gente tem de tudo isso que a gente falou, né? Você está na dúvida, o seu perfil é esse, o perfil é aquele, você está pensando mais como investimento, você está pensando mais como solucionar os problemas do seu consultório, etc, etc, tem aí a BOD, né? Então, que era uma coisa que a gente também não tinha naquela época, né? E hoje a gente tem. Então, cara, faça parte da BOD, não tem como. Vou entrar num fluxo digital, né? Como é que você não vai participar como é que você vai entrar no fluxo digital, mas não quer participar das pessoas que estão, né, vivendo isso aí? Então não faz muito sentido. Então seja sócio da BOD, vá lá no congresso, né? Realmente eu já fui em vários. Esse ano, infelizmente, eu não vou poder ir, já falei para o Ricardo, né? A data aí acabou me complicando bastante, né, a questão de agenda, mas, né, sempre que eu posso, sempre que eu vejo aí muitos colegas que estão entrando nesse mundo, eu falo, cara, vai lá na BOD, vai pela BOD que é o caminho, entendeu? É ali que eu aprendi muita coisa, né? Então é onde eu recomendo, tá? Só reforçando aí, que eu acho interessante, uma coisa que veio na cabeça, eu acho muito interessante do meeting, de ir no meeting, é que assim, o colega, o dentista, a dentista que às vezes está indo para conhecer o fluxo digital a primeira vez, ele vai para lá e senta no restaurante junto com um cara que é o bambambam de um determinado assunto, um professor que está lá dando a palestra. Então é um ambiente muito familiar, onde você acaba realmente aproximando das pessoas do fluxo digital ali, e aí a partir dali você passa a ter esse acesso muito fácil a esse conhecimento do fluxo digital, né? Mas vamos lá, Ricardo, finaliza aí suas últimas palavras aí do nosso podcast. Joia. Lembrando só que o associado da BOD tem um desconto muito bom na aquisição de equipamentos, na compra de implantes da Neodentes, Trauma, Implacil de Bortoli, FGM, Ankylos, tá? Descontos realmente bastante agressivos que compensam muito. Também na aquisição de scanners, fresadoras, impressoras 3D, vale muito a pena ser associado. Já fica o convite, 21 a 23 de maio em Recife, né? Para quem fizer a mentoria, o curso do Dr. Hugo e do Renan, desconto bem legal, pega preço zero, né? Preço de lote zero, melhor dizendo. E o meu conselho é sejam apaixonados, né? Odontologia de alto nível, ela
tem que ser feita com razão, porém com paixão, porque sem paixão não vai para frente, né? Então, estudem, dediquem-se, invistam com sabedoria e sejam o destaque na região de vocês. E eu, nada melhor do que as ferramentas de odontologia digital para ajudarem vocês nisso. Muito bem, isso aí. Quero agradecer aí esses dois ícones da odontologia digital, né? Os vovôs da odontologia digital, que, vamos dizer assim, desbravaram esse mundo lá atrás, né? Hoje eu falo a experiência que vem, né, que foi adquirida ao longo desses 10 anos, fazem com que, né, hoje a gente tenha uma facilidade muito grande com esse fluxo, mas para que chegasse nesse momento da odontologia e da odontologia digital, tiveram que ter esses corajosos que lá 10, 12, 15 anos atrás começaram nesse processo, né? E vocês dois são duas pessoas que realmente fizeram isso, ajudaram a desbravar e espalhar esse conhecimento aí, né? Então, eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês de participar com a gente desse bate-papo, foi muito bacana, eu acho que vai contribuir muito com todo mundo, né, da área aí que realmente for assistir. E fica o convite aí para vocês virem presencialmente aqui, né, Renan, participar com a gente aqui em Palmas, dar um pulinho no Jalapão e vir aqui, né? O Fabrício vem de vez em quando, mas ele tem umas programações aí mais exóticas de mergulho no rio e tal, e acaba a gente quase não se encontrando, mas fica o convite aí para vocês virem presencialmente para um próximo bate-papo, porque se a gente for continuar aqui, dá 5 horas de conversa, né? Porque o assunto, a odontologia digital é tão apaixonante que se a gente deixar, a conversa estende muito, né? Obrigado pela participação de vocês aí e fica o convite para todos vocês novamente, participe da nossa imersão. Vão ser 3 dias bem intensos, onde eu tenho certeza que você vai sair de lá com a cabeça aberta, com um pensamento diferente e com uma noção de, pelo menos, qual caminho você seguir para realmente começar esse processo, começar essa transformação na sua rotina profissional e a partir dali a gente caminhar junto e você vai passar, como eu falei, a ter outros profissionais como referência, né? Então aí tá aqui 2 profissionais que realmente sabem como trabalhar com odontologia digital e a gente tá aqui com esse intuito de realmente pegar na sua mão e te ajudar a começar essa caminhada. Obrigado mais uma vez e fiquem todos com Deus aí, nos encontramos no próximo evento, né? Em maio, né? Nos encontramos lá, o Fabrício está com essa conversa, mas eu acho que ainda nós vamos conseguir levar o Fabrício lá e encontro todos vocês também em Recife, aí, se Deus quiser, em maio.